Recusei que meu filho fosse ao funeral da namorada porque não aprovava o relacionamento, mas depois que ele foi embora, doei todas as suas coisas, inclusive suas lembranças. Meu filho, de 17 anos, sempre foi o centro do meu mundo. Durante muito tempo fomos só nós dois, porque o pai dele nos deixou quando ele tinha 9 anos, e fui eu quem manteve tudo de pé. Trabalhei duro para garantir que nada lhe faltasse. Sempre o pressionei para tirar boas notas e me certifiquei de que entraria na faculdade. Fui rígida, sim, mas precisava ser. Não ia permitir que meu único filho jogasse o futuro fora. Então ele conheceu uma garota chamada Lena, de 18 anos. Estava no último ano da mesma escola e vinha de um lar que só posso descrever como desestruturado. A mãe dela vivia trocando de emprego e o pai não era presente. Desde o momento em que a conheci, senti que ela queria arrastar meu filho para o nível dela. Tinha algo nela que simplesmente não me agradava. Aparecia na nossa casa usando jeans rasgados, com o cabelo bagunçado, e me chamava de senhora K como se fossemos amigas. Desde o começo deixei claro ao meu filho que não a aprovava, que ela não era o tipo de garota com quem ele deveria se envolver seriamente nessa idade, mas ele não me ouviu. Os dois se tornaram inseparáveis por mais de um ano. Ele começou a chegar tarde em casa, parou de avisar onde estava e voltava com o cheiro do perfume dela. Eu dizia que ele estava se tornando uma pessoa que eu nem reconhecia mais. Brigávamos quase toda semana. Cheguei a impor uma regra de que ele não poderia vê-la sob o meu teto. Ele me chamou de controladora e disse que eu não queria que ele fosse feliz. Mas não era isso. Eu via nele os meus próprios erros. Fiquei grávida aos 19 anos de um homem que me deixou antes mesmo de a tinta da certidão de nascimento secar. Passei metade da minha vida tentando sair desse buraco. Eu não queria que meu filho repetisse a mesma história com uma garota sem futuro. Então aconteceu o acidente. Foi em uma manhã de domingo. Lena e algumas amigas voltavam de um show noturno quando a motorista cochilou ao volante. O carro capotou, 3 garotas foram para o hospital, e Lena não sobreviveu. Meu filho estava no trabalho quando recebeu a ligação de uma das amigas dela. Durante 3 dias quase não comeu nem dormiu. Tentei consolá-lo, mas ele não deixava. Passava o tempo trancado no quarto, chorando com as fotos dela. Eu disse que entendia que ele estava triste, mas que não podia deixar aquilo destruí-lo. Disse que precisava seguir em frente, focar no futuro, não se afogar em luto por uma garota que tinha feito tantas escolhas erradas. Então ele disse que queria ir ao funeral. Eu disse que não. Ele perdeu o controle. Gritou que eu não tinha coração, que ela era tudo para ele e que não conseguiria viver consigo mesmo se não pudesse se despedir. Eu disse que funerais eram para a família e que ela não era esposa dele. Ele respondeu que ela era mais família do que eu jamais fui. Eu disse que estava proibido de ir, que isso só reabriria feridas, e que ele deveria pensar nas inscrições para a faculdade em vez de se afundar na dor. Ele saiu furioso, bateu a porta, e achei que tudo terminaria ali. Na manhã seguinte, acordei e a cama dele estava arrumada. O celular ainda carregava na escrivaninha, mas as chaves do carro tinham sumido. Liguei para os amigos dele, mas ninguém atendeu. Mais tarde, vi fotos nas redes sociais. Lá estava ele, em pé ao lado do caixão dela. Alguém o havia marcado na publicação. Meu coração gelou e me senti humilhada, como se meu próprio filho tivesse me desobedecido em público. Quando ele voltou para casa naquela noite, eu estava esperando. Disse para ele ir embora. Falei que, se achava que era adulto, que então fosse viver como tal. Disse que estava cansada de ser desrespeitada dentro da minha própria casa. Ele gritou que eu era uma pessoa horrível, mas não liguei e mandei que saísse. Ele saiu sem dizer uma palavra. Tranquei a porta atrás dele. Naquela noite, juntei todas as roupas, posteres, o computador, tudo. No dia seguinte, doei a maior parte. Algumas coisas pessoais eu joguei fora, cartas, fotos, lembranças daquela garota. Não queria nada disso na minha casa. Disse a mim mesma que estava limpando o ambiente de uma energia ruim, de uma influência tóxica que havia envenenado meu filho contra mim. Quando vizinhos e parentes perguntaram, disse que ele tinha fugido. Contei que havia arrumado as malas e ido embora porque queria começar do zero. Até disse a minha irmã que provavelmente estava na casa da família de Lena. Achei que assim as perguntas parariam, e funcionou. Isso foi há 9 dias. Desde então, não ouvi uma palavra dele. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. O melhor amigo dele me mandou uma mensagem dizendo que meu filho estava seguro, mas se recusou a dizer onde.
Respondi que dissesse a ele que eu havia trocado as fechaduras. Não tive resposta. Achei que, pelo menos, ele ligaria quando percebesse o quanto tinha sido infantil. Ainda acredito que estava certa em não deixá-lo ir ao funeral. Aquela garota o arruinou e, se eu não tivesse interferido, ele teria seguido o mesmo caminho trágico. Mas agora começo a me perguntar se passei dos limites. Fiz tudo por aquele garoto. Sacrifiquei décadas da minha vida para criá-lo sozinha. Só queria evitar que caísse na mesma armadilha que eu. Todo mundo na internet está me chamando de insensível. Uma das amigas de Lena até postou no Facebook dizendo que eu proibi meu filho de viver o luto. As pessoas estão me mandando mensagens me chamando de tudo quanto é nome. Não acho que alguém entenda como é assustador ver seu filho desmoronar por algo que você sabe que não é bom para ele. Talvez eu tenha exagerado, mas não acredito que estivesse errada ao tentar protegê-lo. Comentários. Acho que agora entendo por que o pai do seu filho te deixou. Você é a pior mulher e mãe que pode existir. Diz que doou as coisas dele, o que também é conhecido como roubo. E ainda disse que ele não podia ir ao funeral porque era só para a família. Em que mundo você vive? Funerais são para qualquer pessoa que queira se despedir. Seu ex pode ter sido ruim por abandonar um filho, mas você conseguiu ser ainda pior. Parabéns, você superou um pai ausente na corrida pelo título de pior mãe. Consigo entender que você não tenha gostado do relacionamento do seu filho com aquela garota, embora eu ache que você tem um tipo de incesto emocional e queria ele só para você. Mas seu filho estava devastado pela perda e, em vez de deixá-lo se despedir, você o impediu e ainda se desfez das coisas dele. Você deveria ter permitido que ele fosse ao funeral. Ele precisava de um encerramento. Nunca mais teria contato com ela, então por que não deixá-lo dizer adeus? Há algo que não entendo. Você critica a garota falecida por vir de um lar desestruturado porque não tinha pai, mas o seu filho também vem de um. Não sei qual foi a causa disso no caso dela, mas no seu, tenho certeza de que foi a sua loucura. Pode ser que a família dela não estivesse tão bem quanto a sua, mas é preciso olhar todas as circunstâncias. Você parece ter o apoio da sua família, talvez a mãe de Lena não tivesse o mesmo. E duvido que tudo seja como você descreve. Acho que, na verdade, é puro ciúme, vindo da pessoa doentia que você é. Atualização 1. Preciso esclarecer algumas coisas porque as pessoas, tanto na internet quanto na vida real, estão espalhando mentiras sobre mim. Fui acusada de ser abusiva, de ter jogado meu filho na rua como se fosse lixo, de ser um tipo de monstro. Eu sei como aquele primeiro post soou. Eu estava com raiva quando o escrevi. Talvez não tenha explicado as coisas com clareza suficiente. Ou talvez as pessoas tenham lido apenas o que quiseram ler. Mas me recuso a ser colocada no centro disso tudo como se eu fosse a vilã aqui. Meu filho ainda não voltou para casa. Essa é a parte que não posso amenizar. Por mais que eu tente, essa é a realidade. Agora, pelo menos, eu sei onde ele está. A mãe de Lena veio até minha casa há 3 dias. Aparentemente, ele tem estado hospedado com ela. Ela disse que ele apareceu na noite em que eu mandei que fosse embora. E o acolheu porque, segundo ela, nenhum jovem merece ficar sem um lar depois de perder a pessoa que ama. Perguntei quanto tempo pretendiam mantê-lo lá e ela respondeu: o tempo que ele precisar. Disse a essa mulher que estavam ultrapassando os limites, que aquilo não era da conta dela, e que estavam manipulando o luto do meu filho para preencher o vazio deixado pela filha. Ela me deu um tapa no rosto. Não revidei. Não sou esse tipo de pessoa. Disse aquela louca que saísse da minha casa antes que eu chamasse a polícia. Ela foi embora. Nem deixei que levasse algumas coisas do meu filho para ele. Se quisesse pegar algo, teria que vir pessoalmente buscar. Tentei ligar para ele depois dessa visita usando meu número, mas, como era de se esperar, ele não atendeu. Então consegui o telefone de outra pessoa para que, quando ligasse, aparecesse um número diferente. Ele atendeu depois de alguns toques. Eu disse: filho, sou eu, sua mãe. Houve um silêncio, e então ele desligou. Sei que todos vão dizer que eu mereci isso, mas ninguém entende o que é criar um filho sozinha. Parece que tudo o que fazemos é julgado e que não há nada que eu possa fazer direito. Depois da minha primeira publicação, alguém da nossa cidade, ainda não sei quem, a encontrou e compartilhou capturas no Facebook. Agora todo mundo sabe. Pessoas da minha igreja, vizinhos, colegas de trabalho, até antigos professores do meu filho. Tem sido humilhante. Os comentários são cruéis. Me chamaram de abusiva, narcisista, sem coração. Nosso pastor me disse:
Talvez você devesse se afastar um pouco dos eventos comunitários, porque está difícil pregar o sermão semanal com todos comentando sobre você. Tradução: todo mundo está fofocando e eu sou o problema. Até minha irmã se voltou contra mim. Ela me mandou uma mensagem dizendo que viu a publicação e que eu preciso de ajuda profissional. Respondi que ela sempre foi fraca para drama e que não sabe nada sobre criar um filho sozinha. Ela respondeu: mas estou aprendendo. Vendo você, eu sei o que não devo fazer. Nunca fui cruel apenas por ser. Cada regra, cada limite, veio do amor. Quero deixar claro que não foi como as pessoas estão dizendo, eu não doei as coisas dele por despeito. Isso não é verdade. Sim, me desfiz de algumas coisas que me lembravam dela, cartas, fotos, lembrancinhas. Mas também doei muitas roupas dele para instituições de caridade. Eu estava fazendo algo bom, dando roupas para pessoas que poderiam precisar delas. Mesmo assim, meus colegas de trabalho começaram a me olhar diferente. Um deles sussurrou que eu doei meu filho em vez das roupas dele. Quase pedi demissão naquele dia. Tenho rezado todas as noites para que ele volte para casa. Ontem à noite, descobri por um amigo em comum que meu filho está fazendo terapia com a antiga conselheira de Lena. Isso me pareceu outra traição, porque aquela mulher nunca foi muito equilibrada e, obviamente, não está ajudando. Enviei um e-mail para ele ontem à noite. Escrevi com todo o meu coração. Disse que ainda sou sua mãe, que sempre o amarei e que aquele não é o lugar dele. Falei que aquela mulher está tentando substituir a filha por ele e que está usando. Escrevi: você não é filho dela, meu filho. Você é meu. Eu não sei mais o que fazer. Comentários. As pessoas te colocam no centro disso e te apontam o dedo porque você é a vilã, e ainda não percebeu. Há quem precise de um empurrão para aprender a tabuada, mas você precisa de um chute no traseiro para entender que tem sido uma péssima mãe. As pessoas não estão lendo o que querem, elas estão lendo o que você mesma escreveu. E está tudo muito claro, o tipo de mãe que você é. Se queria protegê-lo de engravidar alguém, deveria ter ensinado sobre como ter relações com proteção, e não simplesmente proibi-lo de ver uma garota. Era tão simples, mas você complica tudo. E, por Deus, doar as roupas não é algo bom, como você pensa. Doar roupas que você não usa mais é ótimo. Muita gente precisa. Mas aqui, você doou coisas que o seu filho ainda usava e até as lembranças da ex dele. Essas coisas não eram suas para doar. Gostaria de ver como você justifica isso. Você ainda teve a audácia de dizer que a garota falecida não estava bem da cabeça, alguém que não pode se defender. Mas até agora, a única pessoa que não parece estar bem da cabeça aqui é você. Atualização 2. Meio ano se passou desde minha última publicação. E se você veio aqui apenas para se deliciar com meu fracasso, pode ter sua satisfação agora. Sim, meu filho se foi completamente, e, pelo que parece, de forma permanente. Ele se mudou de estado em março. Está estudando em alguma universidade, em outro lugar agora. Descobri isso apenas porque minha irmã me encaminhou um cartão de Natal enviado por uma prima de Lena, de todas as pessoas possíveis. Pelo visto, ele foi aceito em um programa lá. Curioso, porque quando eu pressionava buscar bolsas de estudo em engenharia, ele dizia que eu estava sufocando seu espírito criativo. Acho que finalmente conseguiu a liberdade que tanto queria, porque escolheu algo completamente diferente do que eu teria desejado para ele. Mudou de número, de e-mail, e me bloqueou em todas as redes sociais que já usou. O único vestígio que resta é a antiga foto de perfil no Facebook, uma foto dele e de Lena em um campo de abóboras. Está congelado ali, aos 17 anos, sorrindo como se tivesse o mundo inteiro à sua frente. Continuo me referindo a ele como meu filho, mas hoje ele me parece um estranho, alguém que um dia eu criei e que agora não reconheço. Minha reputação na cidade foi completamente destruída desde a última atualização. Eu costumava liderar o grupo feminino auxiliar da nossa igreja. Fui substituída. As pessoas ainda sorriem quando me veem no supermercado, mas é aquele sorriso de pena, ou, às vezes, de deboche. Alguém até escreveu monstro no meu caixa de correio com giz, numa manhã qualquer. Ainda assim, me recuso a me pintar como a vilã dessa história. Eu era apenas uma mãe tentando fazer o que achava necessário. No fim de março, fui ao cemitério. Disse a mim mesma que estava indo visitar os túmulos dos meus pais, mas era mentira. Estacionei no fundo, perto da seção onde Lena foi enterrada. Esperei até o anoitecer, quando os funcionários já tinham ido embora. A sepultura estava coberta de flores frescas, principalmente lírios, e também algumas margaridas silvestres,
daquelas que ela costumava colher e trançar no cabelo quando vinha à nossa casa. Fiquei lá por muito tempo, observando o vento balançar as flores. Alguém havia deixado um chaveiro em forma de câmera e um bilhete dobrado sob uma pedra. Não precisei abri-lo para saber que era dele. Por isso, deixei também uma nota escrita, para que, quando ele visitasse o túmulo novamente, pudesse ler minhas palavras. Era a única maneira de entrar em contato com ele. Não queria usar a sepultura de alguém para enviar uma mensagem, mas era a única opção que me restava. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de voz de um número desconhecido. Era meu filho dizendo: Mãe, recebi sua nota. Já não estou com raiva. Na verdade, estou grato, de certa forma. Graças ao que você fez, consegui me afastar da sua toxicidade e de tudo que havia de ruim ao seu redor. Tentei retornar a ligação para aquele número, mas infelizmente não consegui contato. Acho que não era dele, mas ainda tinha esperanças. Tenho pensado em vender minha casa e me mudar para outro lugar, começar do zero. Sinto que este lugar está assombrado, que não há mais nada aqui para mim, mas, ao mesmo tempo, sinto que é a única coisa que ainda me liga a ele. Se eu for embora, sinto que não haverá nenhuma chance de consertar as coisas entre nós. Pode parecer bobo, já que estamos tão distantes, mas é nisso que penso o tempo todo. Comecei a fazer terapia. Na primeira sessão, a terapeuta perguntou por que eu odiava tanto Lena. Respondi que não a odiava, odiava o que ela representava. Ela era o tipo de garota que corria em direção à vida sem olhar para os lados, que não se preocupava com as consequências. Eu era assim, antes de ter meu filho, antes da responsabilidade, antes de engravidar aos 19 anos e ter que enterrar todos os meus sonhos. Lena me lembrava a garota que eu fui, imprudente, ingênua, cheia de esperança, e eu a odiei por isso. A terapeuta disse que parecia que eu não estava tentando salvar meu filho dela, eu estava tentando salvar a mim mesma. Eu não sei o que será da minha vida a partir de agora. Não tenho mais nada pelo que lutar. Antes, eu ia ao trabalho pensando que fazia tudo por meu filho. Agora, não há mais ninguém por quem lutar. Atualização 3. Já se passou um ano. Muita gente me disse para deixar essa história morrer, levar minha vergonha comigo e ficar em silêncio. Mas escrevo hoje porque há coisas que ainda preciso dizer. Desde minha última atualização, fiz algumas mudanças. Finalmente me mudei. Não havia mais nada para mim naquela cidade, apenas lembranças ruins. Foi difícil emocionalmente, mas não havia outro caminho se eu realmente quisesse me curar. Lá, tudo que restava eram memórias dolorosas e pessoas que me tratavam mal. A diferença é que lá isso acontecia pessoalmente. Aqui, são apenas anônimos na internet me atacando, e esses não me importam. Pouco depois de me mudar, quando já estava estabelecida e com um novo emprego, achei que talvez tivesse passado tempo suficiente para que as feridas tivessem cicatrizado. Pensei que meu filho já tivesse superado a perda da namorada e que talvez estivesse mais receptivo a falar comigo. Mas não estava. Então tomei a decisão de parar de tentar. É muito doloroso ser rejeitada pelo próprio filho repetidas vezes. Acho que o mais saudável para mim neste momento é aceitar que já não tenho mais um filho. Sei que muitos vão me xingar, dizer que mereço isso por ter sido uma péssima mãe. Mas, se lerem os detalhes do que aconteceu, talvez sintam ao menos um pouco de compaixão por mim. Eu nem sequer sabia em qual universidade ele estava, mas sabia que estava estudando. Passei literalmente uma semana inteira ligando para diferentes faculdades com programas parecidos para tentar obter alguma informação. Por sorte, nosso sobrenome é incomum, então era fácil descobrir se ele estava matriculado ou não. Dizia coisas como: quero falar sobre a mensalidade do meu filho porque não tenho certeza se paguei o último mês. Quando diziam que não havia nenhum aluno com aquele nome, eu desligava. Foi assim que finalmente descobri onde ele estava. Não foi fácil. Não sei quantas universidades precisei contatar até conseguir essa informação. Quando finalmente soube, fiz uma viagem de fim de semana até o campus, que ficava bem longe. E, para quem se perguntar, sim, a mensalidade estava paga. Passei 2 dias inteiros andando pelo campus, tentando encontrá-lo para, pelo menos, poder dar um abraço. Mas nunca o vi, o que fez com que todo o dinheiro e o esforço da viagem fossem em vão. Teria ficado mais tempo, já que estava entre empregos e não precisava voltar imediatamente. Mas alguém deve ter avisado a segurança do campus, e eles me escoltaram para fora, dizendo que eu estava vagueando pelo local há dias. Tentei explicar que só estava procurando meu filho e que, se me ajudassem a encontrá-lo, provavelmente eu iria embora logo após falar com ele.
Mas disseram que aquilo era considerado assédio e que, se meu filho não havia me informado onde morava, eu não tinha direito de estar lá. Voltei mais tarde achando que não me reconheceriam, mas reconheceram, e chamaram a polícia. No fim, consegui sair sem que apresentassem queixa, mas precisei deixar a cidade o mais rápido possível. Aquilo foi como um soco no estômago, porque parecia que o destino não queria que eu estivesse perto do meu filho. Então aceitei essa mensagem e agora estou tentando deixá-lo ir. Sinto como se estivesse de luto, como se meu filho tivesse morrido, mas ao mesmo tempo não, porque sei que ele está vivo, e o que dói é justamente não poder estar perto dele. Isso é o que mais machuca e o que vai demorar mais para eu conseguir superar. No entanto, neste momento não há nada que eu possa fazer. Aceitei que perdi, e estou em paz com essa decisão, mesmo que doa. Por isso quero que esta seja minha última atualização, como diz o título. Não voltarei mais aqui, nem mesmo para ler comentários, o que é até bom, já que a maioria sempre foi muito cruel comigo. Nunca disse que fui a melhor mãe do mundo, mas é fácil julgar quando você não é uma mãe solteira fazendo o melhor que pode. Vim ao Reddit esperando encontrar algum apoio, e quase não encontrei absolutamente nada. Comentários. Não, zero compaixão. Você continua sendo a vilã. Perseguiu seu filho mesmo quando ele deixou claro que não queria você por perto, e ainda assim acha que não é a culpada, que todos estão errados, menos você. Isso é o mais triste. Quando as pessoas percebem que estão erradas, elas tentam mudar. Você continua sendo ridícula, provavelmente vai morrer sozinha. Seu filho provavelmente não irá ao seu funeral, provavelmente não se importará tanto quanto se importou com a ex-namorada. Você tem o tempo que resta da sua vida para consertar isso, mas cada publicação sua é uma decepção maior, então duvido que vá fazê-lo. Publicação da mãe da garota falecida. Não sei bem como começar isso, mas acho que minha incredulidade diante do que essa mulher disse sobre minha filha é um bom ponto de partida. Ainda estou tentando lidar com a dor de ter perdido minha filha, a única que tive, e ouvir tudo isso vindo de alguém que deveria entender, por ter vivido algo semelhante ao que vivi, é o que mais dói. Quero falar sobre minha filha porque quero que conheçam a verdadeira versão dela, não a versão distorcida que essa mulher apresentou com base em seus próprios preconceitos. Minha filha era uma garota muito forte, uma adolescente com um grande grupo de amigos e que amava profundamente namorado. Era barulhenta, como eu a chamava, porque gostava de celebrar a vida. Ela sabia que não tínhamos uma vida fácil após perder o pai quando ainda era muito pequena e por não termos uma grande rede de apoio familiar. Mas tentamos e conseguimos seguir em frente. Sempre me pareceu absurdo que a mãe do namorado dela não conseguisse ter empatia por isso. E, pelo que esse garoto me contava sobre a mãe, parecia haver uma relação doentia entre eles. Algo que ficou ainda mais evidente depois da morte da minha filha. Quando li os comentários nas publicações dela, muitos defendiam meu genro e minha filha, e colocavam essa mulher no devido lugar. No entanto, algumas pessoas chegaram a dizer que minha filha mereceu morrer do jeito que morreu, só porque foi a um show e talvez tivesse bebido. A verdade é que minha filha sofreu um acidente trágico. O carro em que estava teve um problema, saiu da estrada, capotou e matou minha filha e uma de suas amigas. Apenas uma das 3 sobreviveu. Isso nos leva ao funeral, que foi duplo. As pessoas estavam ali prestando homenagens à minha filha e à amiga, quando essa mulher apareceu e causou um escândalo. Eu estava abraçando o namorado da minha filha, e ele a mim, porque estávamos tentando nos confortar. Ambos tínhamos perdido alguém muito importante em nossas vidas e estávamos tentando nos apoiar. Mas ela não viu dessa forma. Começou a gritar que, primeiro, minha filha havia tentado roubar seu filho, e agora eu estava fazendo o mesmo. Disse que eu estava tentando substituir minha filha em um relacionamento, o que é doentio só de pensar. Essa mulher tem algum problema mental, porque nada do que dizia fazia sentido. Felizmente, alguns amigos do meu filho e da minha filha tiraram de lá e ficaram até ela ir embora. Alguém chamou a polícia e viram quando ela foi embora de carro. Depois disso, o garoto passou a morar em minha casa porque não queria voltar para a mãe, e eu permiti. Acredito que nenhum filho deva voltar para um lar onde existe esse nível de toxicidade. Tentei ir até a casa dela buscar algumas coisas dele, mas isso acabou muito mal. Depois houve alguns incidentes quando ela apareceu na minha casa atrás dele, até mesmo com a polícia, e foi um verdadeiro caos. Na primeira vez, ela estava relativamente calma. Gritou e tudo mais, mas, comparado à segunda vez, foi civilizada, digamos assim. Na segunda, trouxe a polícia dizendo que o filho era menor de idade e tinha que voltar para casa. Tivemos uma conversa com os policiais, tentando explicar o que estava acontecendo e dizendo que tínhamos medo por sua segurança. Algo que ficou evidente quando ela começou a me arranhar e puxar meu cabelo bem na frente deles.
Tudo terminou com ela sendo levada pela polícia, e poucos dias depois ajudei o garoto a entrar com uma ordem de restrição contra ela. Depois disso, ele se mudou de estado para cursar a faculdade e tudo ficou mais tranquilo. Ela foi demitida do emprego e excluída de vários lugares onde participava. Todos começaram a isolá-la, e isso serviu para que parasse de me incomodar. Até que um dia descobrimos que ela havia vandalizado o túmulo da minha filha, pichando e destruindo coisas que haviam deixado lá. Vimos tudo nas câmeras do cemitério. Isso resultou em uma denúncia contra ela. Não deu em muita coisa, mas ao menos ela teve que pagar pelos reparos, pagar uma multa e cumprir serviço comunitário no próprio cemitério. Não entendo por que tanto ódio pela minha filha. A única explicação é que ela sentisse um tipo de amor pelo próprio filho que não é saudável. Houve muitas coisas que me fizeram pensar isso, como a cena no funeral, mas nunca imaginei que ela pudesse ir tão longe. Acho que é tudo o que posso dizer. Só queria contar sobre quem minha filha realmente era. Atualização 1. Antes de começar, sim, eu li que a outra OP publicou novamente. Obrigada por me avisarem nos comentários da minha publicação. Prefiro não comentar sobre o que ela disse, apenas contar o que tem acontecido a partir do meu ponto de vista e do ponto de vista do filho dela. Não, ele disse que não quer escrever nada. Está ciente de todas essas publicações, mas não pretende participar. Ela havia se mudado da cidade, e eu comemorei. Não fiz uma festa, mas confesso que me senti aliviada por finalmente vê-la desaparecer da minha vida. Brindei naquela noite. Ela não havia feito nada recentemente, mas todos vocês sabem tudo o que aconteceu na minha publicação anterior. Ninguém realmente gostava dela, até que ela começou a seguir o próprio filho até a universidade. Não sei como ela descobriu onde ele estava, talvez da maneira que descreveu na postagem dela, talvez com a ajuda de alguém. O problema é que ela conseguiu encontrá-lo e viajou até lá. Foi o próprio filho quem a viu naquele dia e chamou a segurança do campus. Ela ainda tinha uma ordem de restrição em vigor e estava violando. Por isso também chamaram a polícia. Embora tenha sido liberada poucas horas depois, já que era a primeira vez que violava a ordem, ela voltou no dia seguinte. Isso levou à sua prisão por 30 dias, por ter quebrado a ordem pela segunda vez em poucas horas. Ela não foi embora de lá como disse em sua versão dos fatos, ficou por alguns dias. Depois disso, desapareceu completamente, e não tivemos mais notícias dela há semanas. Ninguém sabe ao certo para onde ela se mudou. Não sei se ainda restou algum amigo naquela cidade depois de tudo. Não falei com a família dela, mas imagino que nem eles queiram tocar nesse assunto. O filho dela está seguro, e agradeço a todos pela preocupação. Ele sabe que, se a mãe aparecer novamente, é bem provável que passe entre 6 meses e 1 ano na prisão. Seria sua terceira violação da ordem judicial, algo bastante sério no estado onde ele está. Se isso tivesse acontecido aqui, talvez não fosse tão grave, mas a ordem é válida em todo o país, e as consequências vão depender de onde ela for julgada. Edição. Há menos de um mês eu escrevi aqui sobre a OP que estava perseguindo o próprio filho, e hoje tenho algo novo a contar. Pouco depois da minha última atualização, ela voltou ao campus. Passou quase uma semana inteira espreitando do lado de fora, esperando que o filho saísse sem perceber sua presença. As câmeras de segurança dos estabelecimentos ao redor registraram tudo, mostrando claramente a OP ali, apesar de não poder se aproximar. Quando ele finalmente saiu do campus, ela o esperou a 2 ruas de distância e então pulou em cima dele e o abraçou de forma violenta. Não sei como descrever melhor, mas ela arranhou o rosto dele enquanto ele tentava se desvencilhar. Até os amigos que estavam caminhando ao lado dele precisaram intervir para separá-los. A polícia prendeu novamente e, após as investigações, o juiz determinou uma pena de 12 meses de prisão. É como viver dentro de um filme de terror que não termina nunca. Na publicação dela, ela dizia que deixaria o filho em paz, mas isso era mentira. Ela o estava perseguindo. Parecia até uma carta de despedida, como se já soubesse o que estava prestes a fazer e quais seriam as consequências. Só espero não ter que voltar aqui no final de 2026 para escrever sobre ela novamente. Comentário Gold de Reddit. Essa história ultrapassou todos os limites do que é ser uma mãe superprotetora. Ela cruzou a linha da preocupação legítima há muito tempo e mergulhou fundo em um comportamento obcecado, controlador e perigoso. Tudo começou com a ideia distorcida de proteger o filho, mas se transformou em perseguição, abuso emocional e até crime. O resultado? Um filho que precisou fugir para ter paz, que vive escondido da própria mãe, e uma mulher sozinha, odiada e incapaz de admitir seus erros. O mais assustador é que, mesmo depois de perder tudo, ela ainda se vê como vítima. Essa história é um lembrete duro.
Amor não é controle, preocupação não é posse, e ninguém tem o direito de destruir a vida de outra pessoa em nome de um instinto materno doentio.